Não pense em uma cobra preta agora. Não pensa. Eu sei que você pensou. É assim que o cérebro humano funciona. E é assim que a gente às vezes é levado a pecar. Calma, que eu vou te explicar. Hoje a nossa leitura está lá em Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7. Então já abre sua Bíblia aí para me acompanhar. Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei. Nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Mas o pecado aproveitou a ocasião deste mandamento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem a lei o pecado está morto. Como assim, Giovana? Se não existisse lei, não haveria pecado. Ai, mas não é mais fácil então extinguir a lei? Não, não é. A lei, ela é um direcionamento da sociedade. E a lei aqui, a gente pode estar falando de leis católicas, de leis de religião, de lei no sentido estrito. Aqui a gente pode estar falando da tábua dos 7 mandamentos, depende do tempo e do lugar. Mas no caso aqui a gente está falando sobre a Bíblia, sobre os mandamentos da Bíblia, a lei bíblica, que foi enviada pelo próprio Deus e que a gente tem que seguir. E a Bíblia, ela traz direcionamentos sobre o que a gente deve fazer para viver uma vida melhor, sobre como a sociedade deve se portar para que ela consiga crescer da melhor forma. E assim são as leis normais. Por exemplo, as leis federais, a lei penal, a lei civil, são leis que vão direcionar a sociedade em coisas que ela tem que fazer para que ela esteja melhor. Não precisa ter crime, mas tendo crime, existe uma coerção maior. Só que Paulo conta que esses mandamentos, eles se tornaram ocasião de pecado, não por causa dos mandamentos, mas por causa do pecado, que utilizou os mandamentos para se apoderar dele. Sabe por quê? Lembra quando eu te pedi para não imaginar a cobra preta? Você não imaginou, né? Pois é. Quanto mais você fala para a pessoa, não faça isso, não faça isso, a carne fica louca para fazer. E aí, vamos continuar aqui. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O mandamento que devia dar vida tornou-se para mim motivo de morte, porque o pecado aproveitou a ocasião do mandamento, me seduziu e através dele me matou. Olha que loucura. Quando veio o mandamento falando não faça, falou a pessoa, agora eu quero fazer, hein? Quem aqui também é assim, eu não tô falando só de normas da sociedade, leis da sociedade. Quando sua mãe fala, não come aquele pudim que tá na geladeira, gente, dá vontade de comer, não dá? E aí, continuando. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então uma coisa boa se transformou em morte para mim? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, aparecesse em toda a sua gravidade. Vocês entenderam essa parte? O pecado, ele se utiliza do que é bom, ou seja, a lei veio para conduzir a sociedade, a lei veio para conduzir as pessoas para que a gente consiga viver melhor. O pecado, ele se utiliza de algo que é bom, genuinamente bom, e ele leva a pessoa à morte a partir disso. Poxa, não come o pudim. Você ficou lutando contra a vontade de comer pudim. Chegou um momento que você não estava aguentando mais e foi lá e comeu pudim. O pecado, não comer o pudim, se aproveitou de algo bom, uma regra. Amanhã tem uma festa na sua casa, esse pudim precisa estar completo, para gerar em você a morte. Cara, eu não posso comer, mas eu tô com tanta vontade. Quanto mais ela fala que eu não posso comer, mais eu sinto vontade de comer. Giovana, mas tem um jeito de passar por isso de uma forma melhor?
Tem. Vamos lá pro próximo versículo. Calma aí, vai ter resposta. Sabemos que a lei é espiritual, mas sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Não consigo entender nem mesmo o que eu faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou o que faço, mas é o pecado que mora em mim. O que Paulo está falando aqui? Gente, eu sou ruim, só tem pecado. Só que pela lei, eu consigo fazer só o que eu não quero. Porque como em mim só tem pecado, eu só quero pecar. Mas como existe a lei, eu não peco. Mesmo sendo incitado, eu não peco. Então a lei é boa. Mas eu me conduzindo pelo pecado, eu não faço o que eu quero. Por causa da lei. E por isso ela é boa. Porque ela me constrange a não fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Poxa, minha mãe pediu para eu não comer o pudim, então não vou comer, porque a lei é boa. Eu quero comer, porque o pecado habita em mim. Mas ela pediu, então não vou comer. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Por ele só faz o mal que ele não quer fazer, porque existe pecado nele. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Assim, encontro em mim essa lei. Quando quero fazer o bem, acabo encontrando o mal. Alguém que já se identificou com essa parte? Quando quer fazer o bem, já acaba encontrando o mal. Nossa, mas eu só tinha boas intenções, mas acabei ferrando com tudo. Gente, acontece. No meu íntimo, eu amo a lei de Deus, mas percebo em meus membros outra lei que luta contra a lei da minha razão e que me torna escravo da lei do pecado que está nos meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Sejam dadas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pela razão, eu sirvo a lei de Deus, mas pelos instintos egoístas sirvo a lei do pecado. E ele segue com a nossa resposta que a gente tanto quer. Vamos lá. Agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito que dá a vida em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Vamos entender o que isso significa? Quando você aceita Jesus como seu único Salvador, você aceita ser conduzido pelo Espírito. Você aceita não ser conduzido pelo corpo. E lembrando que no corpo habita o pecado, porque a nossa vontade primordial é a de pecar. E como existe uma lei, a gente precisa obedecer à razão, seguindo a lei que existe. Jesus, ele nos dá a opção de seguirmos a ele pelo Espírito. Então, quem está no Espírito, quem aceita ser conduzido pelo Espírito, geralmente não peca. Geralmente. Porque em Provérbios também fala que o justo, ele pode cair 3 vezes, mas 3 vezes ele se levantará também, viu? É isso, gente. Até amanhã. Aceitem Jesus, orem bastante, procurem na Bíblia respostas para as questões de vocês e beijo.